a favor das mulheres hoje. Estão me ouvindo? Então, vamos lá. Estou ouvindo. O tema de hoje é um tema extremamente discutido, né, pelas empresas em geral, porque vamos falar de modalidades de contratação. E anteriormente, antes de todo este momento, a gente tinha aí algumas contratações que eram muito usual para todas as empresas. Então, essas a gente já estava muito acostumada. Agora, com esse novo normal, né, a gente tem visto que há uma tendência muito maior, até pelo momento, e também a procura. Só que existe algumas particularidades e muitas dúvidas. Dentre essas dúvidas, a gente chamou aí essas duas especialistas, uma da área jurídica, outra da área de RH, que cuida especificamente de várias empresas e vários segmentos. Então, ela navega muito em vários tipos de empresas para nos ajudar a tirar as nossas dúvidas nesses quesitos. Então, aqui, eu vou dar uma introdução só para que a gente possa entender que para falar das novas modalidades. Então, hoje, a gente vai falar de formas diversas de contratação. E desde 11 de novembro de 2017, houve uma reforma trabalhista para ajudar, regularizar e flexibilizar os trabalhadores que estavam exercendo o trabalho informal, o contrato intermitente. Mas também tivemos alguns ajustes em outros tipos de contratos, como temporário, terceirizado. Então, houve algumas coisas que mudou ali. E a doutora Kênia vai tirar as dúvidas de todos esses detalhes que foram mudados, né, mas que faz total diferença no contrato, que manda prender e manda soltar, né, e aos requisitos necessários para a validade dos contratos, bem como evitar a tomadora de serviços e as contratantes a não serem condenadas em ações trabalhistas. Deise, diante de toda essa introdução que eu acabei de dizer para vocês agora aqui, qual é o momento das empresas? Quais são os novos anseios agora neste novo normal? Bom, eu vou falar o que eu tenho percebido aqui na UAPIA. A gente tem recebido muitas solicitações de alguns clientes, e a gente tem conversado muito com eles também, né? Então, assim, o maior anseio das empresas hoje é voltar a operar ou operar e oferecer os seus serviços, os seus produtos, sem mexer muito no fluxo de caixa, sem mexer muito, né, no capital de giro da empresa. E uma das questões que a gente vem apoiando muitos nossos clientes é justamente em alguns contratos. Antes a gente tinha muitos contratos de CLT, que era mais processos seletivos padrões, né? Hoje a gente tem ajudado muito eles nos contratos, desde temporários, que é uma possibilidade bem interessante para serviços mais sazonais, por um serviço mais pontual. A gente também tem apoiado bastante os nossos clientes em relação aos temporários, né, como eu disse, e aos terceirizados, ou seja, os serviços terceiros. E, atualmente, como você comentou, Regiane, a gente também tem ajudado eles a encontrar uma possibilidade no contrato intermitente, na terceirização do contrato intermitente, que e eu tenho percebido que muitas empresas desconhecem, né, essa possibilidade de contratação. Então, é por isso que a gente até está batendo um papo hoje, que a gente pode abrir aí um leque para outras empresas entenderem quais são as possibilidades que há, sem mexer tanto com o fluxo de caixa, né, sem atrapalhar tanto o capital de giro das empresas. Não dá para te ouvir. Eu fechei aqui. Consegue me dar um exemplo desse contrato intermitente de uma empresa que contratou o funcionário nessa modalidade? Tenho alguns para poder te dar, mas vocês devem saber, devem estar acompanhando que o setor hoteleiro, por exemplo, foi um setor muito afetado, né, por conta de todo o cenário atual. Então, a gente teve uma cliente que precisava contratar uma camareira, mas ela não via a necessidade de ter essa profissional todos os dias, né, num contrato tradicional, ou seja, todos os dias fazendo o seu horário de trabalho, porque não tinha um movimento tão grande no hotel para poder justificar essa atividade. E aí foi quando a gente também ofereceu para ela a possibilidade de fazer um contrato intermitente, que eu acho que a Kênia pode ajudar a gente até a apoiar aí a lei, todos os aspectos relativos a esse tipo de contratação.
Mas foi curioso, porque nesse caso a gente acabou apoiando o nosso cliente, ele contratou, né, a profissional que eles esperaram e ficaram super satisfeitos, porque eles não imaginavam que essa era uma modalidade possível dentro desse cenário. Legal. Doutora Kênia, o contrato intermitente serve para qualquer modalidade? Sim, boa tarde, meninas, boa tarde a todos. É muito pertinente, viu, Regiane? E o que a Deise falou é porque quando nós fomos ter a reforma trabalhista em 2017, o setor hoteleiro, o setor de bares e restaurantes foram as principais categorias que tinham esse anseio por uma nova modalidade de contratação, justamente porque eles tinham ali uma demanda maior de trabalho nos finais de semana, em algum almoço ou jantar, e aí contratava, a gente chamava de freelancer, ou aqueles funcionários que faziam bico e não tinham esse registro. Então, veio diante desse anseio e dessa informalidade dos trabalhadores. Existiam muitos trabalhadores que estavam informais, então iam ali, trabalhavam, ganhavam por dia ou por hora. O contrato intermitente surgiu diante desse anseio. E ele, sim, a lei diz que ele serve tanto para qualquer tipo de empresa quanto para qualquer tipo de empregado. Aqui a gente exclui somente os aeronautas, que eles têm uma legislação própria, então a lei excluiu, e várias categorias queriam também ser excluídas daí, mas não tiveram força suficiente, ou seja, só os aeronautas estão fora. Todas as outras empresas e os outros trabalhadores podem ser enquadrados em intermitente. A única ressalva que eu faço aqui, que precisamos sempre estar analisando, é a questão das convenções e acordos coletivos que os sindicatos das categorias fazem, porque eles têm autorização, eles têm força para retirar da sua categoria o intermitente. Ou seja, eles podem proibir que façam contratos intermitentes, eles podem colocar regras novas. Então, é necessário que sempre vejam primeiro a convenção da categoria daquela localidade onde está inserida a empresa. O que eu acho que é uma coisa que é bem polêmica é exatamente isso, né? Que vai muito de encontro com a próxima pergunta que eu ia te perguntar e você já me adiantou. Porque o que as empresas precisam ter cuidado é em contratar, né? Então, Deise, primeiro você aqui, aí depois entra a parte jurídica. Qual o cuidado que você tem para não fazer com que o seu cliente contrate errado? Quais são os cuidados? O que você analisa? O que você dá de consultoria para as empresas clientes? Eu acho que é principalmente evitar os riscos trabalhistas, né? A gente precisa apoiar os nossos clientes a ter mitigar ao máximo riscos, principalmente num cenário como esse. Então, por exemplo, profissionais da área de tecnologia. Então, acabou sendo quase que uma praxe o que a gente chama de pejotização, ou seja, alguns profissionais desse segmento a gente acaba contratando como PJ. E o que a gente vem fazendo é justamente ajudar o nosso cliente a pensar em outras possibilidades para que eles não tenham um risco trabalhista lá na frente, ou seja, uma reclamação trabalhista, porque a gente sabe o quanto isso pode atrapalhar o caixa de uma empresa, né? Então, assim, às vezes a gente ouve principalmente empresários de pequeno porte, às vezes pensam, vamos contratar então um microempreendedor individual, vamos contratar uma pessoa PJ, mas acabam ajustando esse modelo de contrato de forma que isso fica fora do que a lei prevê. Então, eles querem contratar uma pessoa nessa modalidade, mas vai querer assiduidade, né, vai querer uma frequência maior, subordinação. Então, uma série de aspectos que a gente vem orientando os nossos clientes a ter outras possibilidades de contratação para que não tenha um problema lá na frente. Exatamente, que é o que eu quero que a doutora agora complemente, que ela escorreu falando aí das convenções coletivas, dos contratos, quais são as principais dicas que a doutora, nessa área que navega, o que mais você encontra que você vai falar, meu Deus, né, por que não se preveniu antes? O que uma empresa precisa? Quais são os cuidados específicos, assim, que ajudaria?
Correto. Olha só, vamos começar pelo início. Nós temos na CLT que a regra geral é que os contratos sejam por prazo indeterminado, que é aquela regra geral que a gente vê, que o funcionário trabalha, enquanto tiver, pode ser demitido sem justa causa, por justa causa, pedir demissão. A regra geral é essa, ela é a mais benéfica para o trabalhador. Então, a gente tem que partir do pressuposto assim, o que melhor encaixa na minha empresa? Então, eu tenho que ver os requisitos para cada tipo de contrato de trabalho, eles são diferentes, apesar de ser parecidos, eles têm pequenas peculiaridades que nós precisamos se atentar nos detalhes, porque aí que vem as condenações trabalhistas. Então, eu falo assim, eu não quero contratar um funcionário por tempo indeterminado. Por quê? Porque eu só preciso em épocas sazonais, demandas sábado, domingo ou em feriados, eu quero um outro tipo de trabalhador. Então, eu penso o seguinte, eu tenho subordinação, ele vai ser subordinado a mim, eu vou dar ordens a esse funcionário. Se eu já penso que ele tem subordinação, ele não pode ser contratado como autônomo, nem como PJ, de forma nenhuma. Se existe a subordinação, ele não pode ser contratado nessas modalidades. Ou seja, partindo que eu não posso contratar como PJ e nem como autônomo, vou pensar em outras possibilidades, um temporário, uma terceirização ou trabalho intermitente. O que significa contratar de forma intermitente? Eu tenho que ter períodos de inatividade, ou seja, o funcionário ele tem que ter algum período que ele não vá trabalhar, ou seja, eu contrato por 30 dias e ele fica 15 em casa sem trabalhar. Eu contrato só para ser sexta, sábado e domingo, e na segunda, terça, quarta e quinta ele não trabalha. Então, nós temos que pensar assim, é intermitente. Eu não posso contratar de segunda a segunda durante todo o ano, porque aí ele não vai ser intermitente e depois, se ele for na justiça, ele vai conseguir aí o trabalho por tempo indeterminado. Então, temos a intermitência, podemos sim fazer o contrato intermitente. E aí, tendo essa intermitência, você tem a convenção coletiva. A convenção coletiva não diz nada em contrário, podemos aplicar todas as regras do contrato intermitente. Que é muito bom para a empresa, porque a empresa só vai pagar pelo período que esse funcionário está trabalhando. Se ele não trabalhar, ele não vai receber. E para o funcionário é bom, por quê? Porque antes a gente tinha informalidade, eles trabalhavam ali por dia, por hora, sempre ali ou como freelancer, sem nenhuma garantia trabalhista. E agora não, o intermitente ele recebe o 13º proporcional, ele recebe as férias proporcionais, tem que assinar a carteira de trabalho, ou seja, ele é um profissional empregado. Isso é muito bom para ele. Então, por isso que veio essas novas modalidades. Doutora, falando todo desse cenário, eu até vi aqui que tem uma pessoa que perguntou, só para o pessoal entender, a gente não vai entrar muito em outras esferas, que ela está perguntando aqui sobre o contrato de prestação de serviços e autônomo. Porque o que eu queria entrar com vocês nessa live era sobre o contrato intermitente, o temporário e o terceirização. Aí eu queria que a doutora explicasse para nós a diferença do trabalhador temporário, que ela já estava explicando que intermitente, se você chamar todos os dias já não é intermitente, do terceirizado e do intermitente, para que as pessoas possam fixar bastante isso, e aí a gente vai fazer um novo conteúdo para falar de outras, porque senão vai confundir tudo, porque é bem confuso. Eu aqui nos bastidores já fiquei confusa, imagine a gente colocar todo esse conteúdo de uma vez só. Consegue ajudar a gente aí a demonstrar? Regiane, só te interrompendo um pouquinho, eu já vi aqui que a pergunta foi de manutenção predial. Tem regras aí, inclusive específicas para o setor de construção. Mas, como a gente não vai entrar aí, mas eu já vi aqui, ele perguntou sobre autônomo, só para ver, tem subordinação? Se tiver, já é outra coisa. Mas o setor de construção, ele tem regras específicas. Mas a gente pode deixar aí o canal aberto para enviar dúvidas, os nossos Instagrams aí também, se quiser falar depois, pode mandar lá as dúvidas que tiverem e a gente vai respondendo, vai ajudando no que for possível, porque acredito que o horário aqui não vai dar, e aí a gente vai respondendo lá, tá? Eu não sei se você tinha feito pergunta, era para mim ou para a Deise? Não, é para você, porque o que eu gostaria, doutora, que você conseguisse explicar de uma forma clara as diferenças que tem do temporário
do terceirizado e do contrato intermitente. Com certeza. Sim, então o contrato intermitente é esse que precisa aí ter períodos de inatividade. Tendo esses períodos, a convenção autorizando, a gente pode aplicar, tá? Aí o que acontece? E isso, quem assina a carteira é a própria pessoa. Então, eu, Kênia, tenho uma loja, um comércio, eu contrato uma pessoa, sou eu, a minha firma, a minha empresa que vai assinar a carteira dessa pessoa, desse funcionário. O contrato de trabalho temporário e o terceirizado, a gente precisa de uma empresa, de uma terceira pessoa, de uma empresa que vai fornecer esse empregado. Então, no trabalho temporário, nós só podemos aplicá-lo em duas modalidades. Ou quando tem um aumento de trabalho, né, inesperado, então vamos supor, é muito comum usarmos ele no final do ano, onde as vendas no comércio aumentam. Então, preciso de um trabalhador temporário. Nessa hipótese, eu posso empregá-lo. E também hipótese de substituir um funcionário efetivo, ou seja, o meu funcionário ele se acidentou e está afastado pelo INSS. Posso contratar um trabalhador temporário nesse caso. O meu funcionário tirou férias. Posso também contratar um trabalhador temporário. Mas eu diretamente não posso contratar. Eu tenho que ter uma empresa especializada em mão de obra temporária. Eu faço um contrato de natureza civil com essa empresa e essa empresa me fornece esse funcionário, tá? E aí, então, são dois contratos. O contrato civil com a empresa e a empresa vai fornecer o empregado dela, que ela que assina a carteira e faz tudo. E ela mesma faz o pagamento e coloca esse funcionário no lugar daquele que se retirou. Então, só pode nessas duas modalidades. Também nós temos que pensar que ele tem prazo de validade. Ele não pode ser maior que 270 dias. É o prazo máximo, tá? Então, esse funcionário ele só permanece. Então, vamos supor, eu tenho lá um funcionário que vai ficar afastado durante um ano no INSS, mas eu não posso usar um trabalhador temporário o mesmo durante esse um ano, só posso usar nos 270 dias. Eu posso empregar outro trabalhador temporário, mas não esse mesmo, esse é só 270 dias. Então, essas duas modalidades, e nós temos o prazo máximo aí. A questão do terceirizado, nós também precisamos de uma outra empresa, que a gente chama de empresa de terceirização. Ela nos fornece também o trabalhador, esse pode ser aí por prazo indeterminado, e inclusive com a reforma trabalhista, ela ampliou, ou seja, hoje nós podemos em qualquer tipo de atividade ter um trabalhador terceirizado. Sabe por quê, Jane? Onde era muito utilizado a terceirização? Com os vigilantes e com a limpeza dos estabelecimentos, eram onde mais eram terceirizados, principalmente em bancos. Se a gente pensar, os bancos eles terceirizavam a limpeza, terceirizavam a vigilância, mas não podiam terceirizar seus caixas. Hoje, com a reforma trabalhista, a atividade fim preponderante da empresa, ela pode também ser terceirizada. E aí, uma característica muito que a gente tem que ficar muito, prestar muita atenção, é que na terceirização, quem dirige o trabalho, quem dá ordens para o funcionário é a empresa terceirizada. Quem está tomando o serviço, quem está recebendo a contratante, então o banco tem lá uma faxineira que é terceirizada. O bancário, ele não pode dar ordens para essa faxineira. Quem dá ordens é a empresa terceirizada. Consegue perceber que tem várias nuances que a gente precisa aí ficar atento para não desconfigurar aquela relação empregatícia? Sim. Agora eu vou perguntar para a Deise, né? Porque a Deise ela tem a UAPIA, é uma empresa de recrutamento e seleção, ela navega aí em vários segmentos. Qual que é a preocupação da UAPIA quanto à UAPIA e quanto a UAPIA atendendo e prestando serviços lá para a sua empresa, para o seu cliente? Como a Kênia disse, nós somos essa empresa que geralmente os empregadores contratam para fazer a interface, né? A nossa principal, são várias, né, gente? Mas assim, são várias preocupações e vários cuidados que a gente toma nessas prestações de serviço. Mas é principalmente deixar os gestores que estão à frente do processo ter ciência do que pode ou que não pode fazer nessas modalidades de contratos. Eu acho que isso ajuda muito, né, para que a gente não venha a ter um problema lá na frente, porque é tudo que a gente não quer, né, é uma reclamação trabalhista. Então,
a gente busca atenuar ao máximo e apoiar ao máximo os gestores que estão com a gente na linha de frente em alguns contratos, em alguns processos, para que eles realmente saibam qual é o papel, aonde entra o papel, por exemplo, da UAP, que é uma consultoria que vai prestar esse serviço, e aonde entra o papel deles na organização do dia a dia desses trabalhadores. Então, é apoiar os nossos clientes no máximo que a gente possa, principalmente do ponto de vista também jurídico, que não é, né, a minha especialidade, mas a da doutora Keina, por exemplo, para que eles possam ter um respaldo em relação a essa contratação, né, e que consigam realizar aquilo que eles precisam, que é fazer a empresa prosperar e o trabalho ser realizado. Então, basicamente, todos os seus clientes são exclusivos, porque cada um você vai ter um tipo de contrato, e é um contrato que você elabora junto com a sua área jurídica. Então, a UAPIA, ela é amparada juridicamente, até para que possa atender com maestria lá o seu cliente. Então, gente, ó, vocês estão vendo que não é tão simples assim ter uma consultoria de RH, precisa ter esse amparo, até porque se ela fizer uma contratação errada, pelo que eu estou entendendo, quem vai assumir como terceira é ela e não a empresa tomadora. Obviamente que ele está lá dentro, mas ela é a pessoa responsável por aquele funcionário, que fica na folha do pagamento da UAPIA. Então, para terceirização é um contrato, para temporários é um contrato e para intermitente é outro contrato. É isso que eu estou entendendo? E eu acho que tem uma coisa interessante que a gente consegue terceirizar o intermitente, porque eu acho que isso, talvez essa seja uma dúvida constante que a gente tem apoiado alguns clientes, primeiro ensinando eles, né, educando esses clientes que existem essas possibilidades de contratação, porque esse é um cenário também muito atípico, né? Eu acho que talvez valeria a pena a doutora Keina explicar um pouquinho como é que funciona a terceirização do contrato intermitente, que é um outro processo também. Exatamente, gente. É o que eu falei no início. A empresa que quer economizar, na verdade, não só economizar, mas quer maximizar seus processos, tanto de contratação quanto de prestação de serviços, e quer uma mão de obra especializada, a questão da terceirização ela é excelente. E tanto do trabalhador temporário quanto do intermitente também. Por quê? Porque você está tratando ali com uma empresa especializada, uma empresa que faz isso sempre, todos os dias. Então, estão acostumados. É diferente de uma pequena empresa, por exemplo, vai ali fazer o recrutamento de um funcionário, dificilmente sabe até as perguntas que devem ser feitas, a forma de contratação, muitas vezes não tem um apoio jurídico especializado na área trabalhista e acaba cometendo erros. E uma coisa que eu vejo assim muito, que acontece muito, é que a nossa CLT, ela diz que o contrato de trabalho ele pode ser inclusive verbal. Quando ela diz isso, funciona para aquele contrato de trabalho indeterminado, aquela regra geral. E aí, quando a gente entra para esses contratos que são específicos, eles precisam, além de ser escritos, muito bem redigidos, com as características essenciais. Por exemplo, no contrato de trabalho temporário, eu preciso especificar no contrato de trabalho por que eu estou contratando esse funcionário. Olha, estou contratando esse empregado porque meu empregado X tirou férias durante 30 dias. Tem que ter o motivo certo. Se não tiver, esse contrato é nulo. E aí pode caracterizar aí um vínculo empregatício com a empresa. Ou seja, tem que ter as regras certinhas nesse contrato. A questão da terceirização do intermitente, vamos supor, é uma empresa de vigilância, eu preciso contratar um vigilante. O vigilante, ele é uma categoria que eu só posso contratar através de uma terceirizada. Então, se essa terceirizada tem ali um contrato intermitente com esse vigilante, ele vai sim poder ser alocado ali na empresa contratante, na tomadora de serviços. E então é uma opção, tá? E que vale a pena, porque, por exemplo, uma empresa de festas, de buffet, elas contratam ali seguranças, vigilantes, vamos supor que tem um buffet que tem festa só de sexta, sábado e domingo. Ela precisa somente daqueles 3 dias. Ela vai contratar através de uma terceirizada que tem um contrato intermitente com o vigilante ou com segurança, ou até com o pessoal da limpeza. Funciona dessa forma. E eu sempre bato na tecla assim, tem que ter muito cuidado com os contratos de trabalho específicos.
porque qualquer coisa errada que contém ali pode ser anulada na Justiça do Trabalho, sim. E geralmente é anulado por quê? Porque a Justiça do Trabalho, ela tem o princípio protetivo do trabalhador. Ou seja, na dúvida, aplique a regra que melhor seja para o trabalhador e não para a empresa. Então, tendo alguma dúvida, vai ser aplicado ali a questão do benefício para o trabalhador. Posso só Estou vendo aqui, ó. um aspecto que eu acho que pode ser interessante também? Eu acho que uma preocupação que as empresas precisam ter quando vão buscar uma consultoria, né, uma agência de empregos que vai fazer esses contratos, também ter a confirmação de que se essa empresa está ou não homologada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Porque não é qualquer agência de emprego que pode prestar esse serviço, nem é qualquer consultoria de RH que pode prestar esse serviço. Então, isso também é um detalhe importante, né, de quem vai contratar esse tipo de prestação de serviço para que vocês também estejam assegurados. Eu acho que esse é um item que eu gostaria de comentar. Exatamente, David. Foi muito bom você pontuar essa questão, porque tem muita empresa de recursos humanos e de departamento pessoal que eles prestam consultoria. Eles fazem como se fosse ali uma extensão do contador. Eles cuidam da folha de pagamento, cuidam ali da questão dos encargos sociais, mas eles não têm a autorização para funcionar como empresa de trabalho temporário nem de terceirização. Tem que ter o registro no órgão, tem que ter o registro na junta comercial, precisa se atentar a esses detalhes, porque se você faz um contrato com essas empresas que não estão registradas, esse contrato é nulo e ele vai gerar vínculo empregatício para você, e aí vai ser um contrato por tempo indeterminado. Aí você, rescindindo esse contrato, você vai ter que pagar aviso prévio, multa de 40% do FGTS e demais encargos que tem aí na rescisão do contrato por tempo indeterminado. Perfeito. Eu estou vendo aqui no chat do lado que tem assim, ó, o que é atividade fim e atividade meio? Ah, sim, eu não vi essa pergunta. Então, vamos supor um banco, que a gente utiliza muito os bancos como exemplo. O banco ele tem duas atividades, por exemplo, tem atividade de vigilância, de faxina, de limpeza. Essas atividades são atividades meio, não é daí que o banco sobrevive, não é dessas atividades que o banco tem o seu lucro. O lucro, o trabalho fim dele é a prestação de serviços bancários, então é o gerente, o caixa, que nós vamos ali fazer o pagamento da conta. Essas atividades bancárias do caixa, elas são atividade fim. Por que a empresa foi criada? Foi criada para prestar serviços bancários. Esses serviços são atividades fim. Qualquer outras atividades, como faxina, vigilância, essas são atividades meio. E a terceirização, ela surgiu para que as empresas pudessem dedicar mais tempo à sua atividade fim. Ou seja, eu terceirizo tudo aquilo que não é da minha atividade fim, inclusive recursos humanos e departamento pessoal. Porque para eu dedicar mais tempo à criação do meu produto, a dedicação exclusiva ali para que os meus clientes tenham um produto melhor, uma atenção melhor. E aí a legislação até 2017 não permitia que fosse, então, a terceirização da atividade fim, porque o Instituto foi criado para que você dedicasse mais tempo à atividade fim. Mas a lei trouxe essa alteração e hoje nós podemos fazer terceirização para qualquer tipo de atividade. Entendi. Tem uma outra pergunta aqui. Pessoal, quando vocês forem fazer a pergunta, fala para quem que vocês querem que responda. É a Ana que está perguntando, em relação aos direitos do colaborador, quais as diferenças nas três modalidades de contrato, que é o terceirizado, temporário e o contrato intermitente? Quer responder, Daisy? Mas eu acho que você pode responder, porque você vai com um cunho muito mais jurídico do que eu. Eu fico falando aqui sempre, não sei se a gente pode intercalar ou não, porque às vezes fica mais chato, só eu que está falando. Mas, enfim, em relação às diferenças. Olha só, o melhor contrato de trabalho para o empregado é o contrato por prazo indeterminado, que é a regra geral, tá? Isso é o que a legislação diz, que os estudiosos dizem. Por isso, quando foi incluir aí a terceirização, o temporário e o intermitente, teve muita reclamação dos empregados, da classe aí de empregados, porque seria pior.
Mas o intermitente ele surgiu mesmo quando já existia esse trabalho intermitente. Quando você contratava um freelancer ou um funcionário e fazia um bico, já era intermitente. Então, essa modalidade ela veio para ajudar esses empregados, porque agora eles têm férias, 13º, e têm carteira assinada. Ou seja, isso veio para ajudar. Então, a gente tem que entender assim, veio melhorar para a categoria que estava ali na informalidade, sem carteira assinada. O temporário, ele não sei se ele tem algum prejuízo. Por quê? Porque ele recebe o mesmo valor do funcionário que ele tira. Que ele tira férias, por exemplo, que ele vai no lugar do afastamento, ele recebe, ele tem os mesmos benefícios, mas ele não tem aquela segurança de estar sempre com emprego. Ele pode ali trabalhar esses 270 dias, depois não ter mais trabalho ali por 3 meses, 2. A mesma coisa do intermitente, às vezes ele trabalha ali 3 dias na semana, ou nem trabalha, às vezes ele fica 1 mês, 2, até 1 ano, sem a empresa convocar, tá? Não tem prazo para fazer a convocação, mas eles podem prestar serviço para outras pessoas. A terceirização, da mesma forma, porque a terceirização você pode trabalhar para o resto da vida no mesmo local, na mesma empresa. Vejamos muito bem os vigilantes. Os vigilantes, eles geralmente entram ali em universidades, em bancos, eles só saem se acontecer alguma coisa, uma demissão por justa causa, ou quando a empresa terceirizada perde aquele posto de serviço e entra outra, não faz a recontratação desse funcionário. Então, eu não vejo assim, muito prejuízo. A gente tem que ver de qual lado que a gente está olhando. Se o intermitente, por exemplo, ele saiu de um contrato por tempo indeterminado e veio ser intermitente, aí ele pode sofrer ali um prejuízo, porque ele não vai receber pelo tempo que ele está parado. Mas se a gente pensar pelo lado que ele era informal e agora ele está na formalidade, é um contrato favorável para ele. Sim. Posso só qualquer coisa? Pensando, aí falando um pouquinho da nossa prática, né? No contrato intermitente, eu acho que, pensando na figura do candidato, foi uma forma que se encontrou de formalizar o que era chamado de bico anteriormente. Então, o candidato passa a ter muito mais direitos do que ele tinha, ele também pode prestar serviço para mais de uma empresa. Né? Não necessariamente ele fique vinculado só a uma empresa. Então, isso vai fazendo com que ele também tenha uma remuneração muito maior. Na nossa prática, nos contratos de temporário, muitos dos colaboradores que nós terceirizamos, né, na qualidade de temporários, acabam depois sendo absorvidos pela empresa. Então, essa também é uma possibilidade, mesmo não tendo, né, um contrato por tempo indeterminado, mas existe uma grande possibilidade da empresa acabar absorvendo esse profissional depois. E nos contratos de prestação de serviço na qualidade de terceirizados, o que a gente vem tentando fazer, e a gente vem conseguindo, principalmente com as grandes empresas, é fazer uma adequação em relação aos benefícios. Então, a preocupação das empresas hoje tem sido, mesmo que esse profissional não seja um profissional que esteja, né, contratado por aquele CNPJ e pelo CNPJ da empresa terceirizadora, a gente consegue fazer uma adequação dos benefícios, como, por exemplo, assistência médica, exatamente muito próximo, até igual do que se ele fosse trabalhar naquela empresa. Então, a gente também consegue ajudar, né, muitas vezes o colaborador a se sentir bem dentro de casa e sem nenhuma desvantagem competitiva nesse sentido. Exatamente. Eu acho que é só ganhos mesmo. Mas o que eu vejo aqui, que também chegou uma outra pergunta, que é sobre o contrato intermitente também. Fala assim, ó. Quando o contrato é intermitente, deve haver um contrato com descrições que o funcionário vai exercer? Porque se ele pode ter vários, porque eu entendi, posso trabalhar em vários, então minha carteira vai ter vários, né? Então tem que ter essa descrição? Exatamente. O contrato de trabalho do intermitente ele tem que ser o mais completo possível. E, inclusive, a legislação, ela obriga que você coloque tanto o valor da hora
que esse funcionário vai receber, então ela não pode ser menor que o salário mínimo ou tem que ser igual ao que um funcionário que não é intermitente receba, então tem que ter o valor da hora, tem que ter o local de prestação do serviço, tem que colocar quais são as maneiras que esse trabalhador vai trabalhar, a prestação de serviço que ele vai fazer, então se ele vai ser contratado para ser vendedor, para ser garçom, o que ele vai fazer, tem que ter o local da prestação de serviço, e também uma coisa muito importante que eu não coloquei aqui, tem que constar como que ele vai ser convocado. Por quê? Na legislação do intermitente, o empregador ele tem que convocar o intermitente para trabalhar. Isso com um mínimo de 3 dias de antecedência, tá? Por qualquer meio que seja eficaz. Eu sugiro sempre que coloque aí ou por e-mail ou pelo WhatsApp, de uma forma que consiga provar que convocou esse funcionário. Então, até 3 dias eu tenho que convocar esse funcionário, vamos supor que foi por e-mail, e esse funcionário tem até um dia útil para responder se pode ou não, porque ele pode recusar também. Vamos supor que ele está trabalhando para outra pessoa, ele recusa. Se ele não responder em até um dia útil, presume-se que ele recusou esse trabalho. E aí a empresa tem que buscar outro. E também essa forma de convocação tem que estar descrita no contrato. Tá? Então tem que colocar o valor da hora, tem que colocar o local de prestação de serviço, a qualificação das partes, como vai ser chamado, tudo tem que estar descrito de forma escrita no contrato de trabalho. A Deise é para você agora, hein? Deise, as pessoas que você tem contratado nesses novos modelos, né, têm gostado dessas novidades ou ficam inseguros? É a Ângela que está fazendo a pergunta. No geral, gostam, mas no contrato intermitente a gente requer um pouquinho mais de explicação do nosso lado, porque é uma modalidade muito diferente. E então, muitos dos colaboradores levam tempo para poder entender como isso é possível, o que eles ganham, o que eles perderiam, né? Mas, no geral, as pessoas têm gostado bastante, porque é uma possibilidade de estarem trabalhando, né? Então, por exemplo, recentemente a gente fechou uma posição de uma ajudante de cozinha, né? Um ajudante para chefe de cozinha, e ele ficou super feliz porque ele conseguiu ver uma possibilidade de prestar serviço. Ele não iria abrir mão da empresa que ele já estava trabalhando, do restaurante que ele já estava trabalhando, mas que não estava contando com ele todos os dias, e ele conseguiu ainda, né, trazer um rendimento maior para a família, porque, de uma certa forma, ele teria uma outra possibilidade de remuneração. Então, assim, no geral, o contrato temporário e terceirizado já são modalidades mais conhecidas, mas o intermitente ele tem demandado um pouquinho mais de cuidado da nossa parte para que a gente possa orientar esses candidatos que acabam depois sendo contratados. Porque, na verdade, pelo que eu entendo, a consultoria ela tem um papel muito importante para o candidato e para a empresa, que exatamente ela é a ponte, né, de ligação. Então, essa parte de você vende 2 vezes, né, Deise? Você vende a vaga para o seu candidato, brilhando os olhos dele, que é uma oportunidade neste momento tão complicado, né, de a gente estar enfrentando aí uma massa grande de desemprego, e do outro para a sua empresa, que é a cliente, de deixar uma tranquilidade, que é dessa forma que você consegue tampar aquele buraco que está ali, né? E do outro, do candidato de estar se recolocando e ganhando ali um papel. E tem uma outra coisa que é bem importante, né? Essa sua venda consultiva também te dá vazão para que você possa ter um atendimento lá na frente para outra coisa. Por exemplo, você pode contratar, isso eu estava olhando, a gente estava conversando ontem, a doutora Penha até falou, e ela vai complementar depois. Às vezes teve um funcionário que está afastado, ele pode contratar um intermitente para fazer aquele momento e depois ele voltar com o funcionário dele. Dá para fazer isso também, não dá, Deise? Bom, aí eu vou pedir para ele responder, porque é de cunho muito jurídico, né? O momento que você estava falando, me surgiu uma coisa aqui na cabeça, que eu até atendi alguns clientes sobre isso, foi a questão assim, logo que veio a pandemia, muitas empresas demitiram em massa, vários e vários funcionários.
E aí, o que acontece? E nós tivemos aí várias cidades, o comércio, por exemplo, vários locais estão trabalhando com horário reduzido. Então, ao invés de estar ali com a loja aberta durante 8, 10 horas, 12, eles estão abertos o quê? 4 horas, 2 horas, 3 horas. E eles demitiram os funcionários, ou seja, muitas vezes está ali só o dono da própria loja. E aí, qual o melhor contrato para você nesse momento? O intermitente. Por quê? Porque você pode contratá-lo por hora. Ou seja, eu preciso essa semana que você venha trabalhar para mim só 3 horas por dia, ou 4. E na outra semana, se o comércio fechar, por exemplo, se o prefeito, o governador decretar estado de lockdown, por exemplo, você não precisa pagar por esse funcionário estar em casa. É uma ótima oportunidade aqui da gente encaixar o trabalho intermitente, tá? E agora que você estava falando, me veio essa lembrança. Por quê? Porque se o trabalhador está no contrato de trabalho indeterminado, se o prefeito ele decretar lockdown, você tem que pagar enquanto esse funcionário está afastado. Sua loja está fechada, sua indústria está fechada, o restaurante, mas você tem que pagar para ele em casa, é sua obrigação. No contrato de trabalho intermitente, não, tá? E aí, por que a gente não pode olhar com olhos ruins vendo pelo lado do funcionário? Porque de todo jeito ele está na rua, de todo jeito ele está trabalhando na informalidade, porque o dono da loja, da indústria, do comércio que seja, ele não teria condições de te pagar, ele ia te demitir e ia te contratar como bico, como freelancer, ou seja, é bom, porque você está ali com carteira assinada e recebendo esses benefícios que nós já falamos. E eu comecei com essa pergunta, Regiane, e acabei me esquecendo da que você tinha feito. Não, a minha pergunta é porque, assim, por exemplo, por algum motivo, um funcionário CLT, ele teve que ser afastado. Então, poderia, neste momento, colocar um funcionário no contrato intermitente para poder, naquele momento, às vezes, há 15 dias, por exemplo, 15 dias de afastamento que a pessoa pegou Covid. Ela pode fazer esse contrato tranquilamente para poder ajustar aí o quadro dele, da empresa? Sim, pode, sabe por quê? Até alguns juízes, alguns tribunais do trabalho, eles até no início da legislação, eles começaram a julgar os processos como não poderia, tá? Substituir pessoal, mas a legislação, ela não proíbe isso. Ela não deixou nada claro. E aí o TST, que é o nosso Tribunal Superior do Trabalho, que é quem pacifica todas as decisões, ele já se pronunciou, dizendo assim, não tem nenhuma proibição na legislação. Então, poderia, sim, ser feito. Mas aí é o que eu digo, você já tem aí esse intermitente contratado? Porque às vezes seria mais favorável você contratar só o temporário, porque seria ali 15 dias, por meio de uma empresa aí terceirizada, de uma empresa especializada. Talvez seria a melhor solução. Por isso eu sempre digo, Regiane, a importância de ter as empresas de consultoria, os escritórios especializados em direito do trabalho. Por quê? Porque às vezes você fala assim, você vê o seu vizinho de loja contratando um intermitente e acha que para você é a melhor opção, mas talvez a melhor opção para você nesse caso seja o temporário, seja o terceirizado, sabe? Então tem que ter um especialista na área ou assistir as nossas lives para poder saber qual é a melhor opção ali em cada caso. Tem uma pergunta aqui do Marcelo. O Marcelo Magoga está perguntando se as empresas pequenas podem contratar no regime intermitente. Pode, claro que pode. Inclusive, a lei veio aí para beneficiar as pequenas empresas, inclusive, para ajudar as pequenas empresas que não têm uma demanda tão grande. Com certeza podem. E ajudar, né? Startup, tem muita startup também agora, e a maioria tem esse projeto de vida. E o que eu vejo é assim, me corrija se eu estiver enganada. Se existe um carimbo na carteira daquele contrato por horas, isso também vai contar numa aposentadoria, porque você trabalhar na informalidade, isso te deixa como se estivesse vazio, não é isso mesmo? Então, para o funcionário e para a pessoa física, isso é ótimo, né? Porque não é mais um freelancer, mas vai estar na carteira, é isso? Isso. Ele vai ter um registro na carteira, inclusive a empresa ela tem que recolher a contribuição previdenciária, que é o valor do INSS. O único detalhe aqui, Regiane, que precisa ter muito cuidado, é que assim, o INSS ele vai ser recolhido sobre o valor que você recebeu. Então, todo final de contrato, final do mês,
a empresa vai ali fazer seu pagamento com as férias proporcionais, 13º proporcional, e vai pagar o INSS proporcional. Então, vamos supor que você trabalhou ali 10 horas e recebeu R$100, ele vai recolher o INSS sobre esse valor de R$100. Mas, para você se aposentar, você tem que ter o recolhimento mínimo lá de um salário mínimo. Então, você tem que fazer esse recolhimento adicional se você não tiver o valor de salário mínimo, porque às vezes o funcionário em trabalho intermitente, ele pode ser que em um mês ele recebeu R$100, em outro 1.000, em outro 2.000, tem essa instabilidade financeira. Então tem que ter muito cuidado com isso daí, tá? Então tem que olhar lá na Previdência certinho, se está sendo feito o recolhimento integral, é bom dar uma passadinha lá e ver certinho cada empregado, cada caso vai ser um caso. Eu tenho uma dúvida agora que surgiu. Se eu posso trabalhar em várias empresas, então eu vou ter vários registros na carteira, correto? Então, a Daisy, logo a Daisy, né, da UAPia, ela pode contratar eu para vários trabalhos, com o mesmo carimbo diferente de empresas diferentes. Pode ser assim também? Sim, ela pode prestar serviço em vários locais, não tem problema. Entendi. Eu acho uma ótima oportunidade, né? Porque antes a pessoa ficava na informalidade, hoje você consegue ganhar, ter o recolhimento e ainda ter registro em carteira, né? Porque assim, Regiane, na verdade, não é que surgiu do nada essa legislação intermitente. O legislador acordou e falou, vou inserir o contrato intermitente. Tem outros países, em outros locais, que já existe esse tipo de modalidade, e no nosso Brasil já existia, só não era formalizado. Então, quando a gente vê ali que foi ali no restaurante, passou ali sexta, sábado, domingo, fui no restaurante. Um dia é um garçom, outro dia é outro, por quê? Um dia ele está na churrascaria, outro dia ele está no restaurante que vende comida japonesa. Já existia isso, sempre existiu. Quando você ia no cinema e viu o freelancer lá de sábado, domingo, já existia o trabalho intermitente, mas ele não era legalizado. Agora ele é, agora você tem registro na carteira, você recebe as férias, 13º, ou seja, formalizou quem vivia na informalidade. A grande reclamação é que teve muitas empresas que começaram a demitir seus funcionários em contratos indeterminados e contratar no intermitente. Aí teve muita reclamação dos funcionários. Eu acho incrível, né? A gente conversou bastante nos bastidores, tá, pessoal? Só para vocês entenderem, eu fiquei apaixonada tanto pela... A Daisy eu já conheço, porque além de cliente da E100, né, a gente tem uma amizade, então converso muito com ela no âmbito de RH, de como que ela atua, todas as dicas que ela pode nos dar aqui para E100, a gente conversa com ela, porque ela tem aí uma bagagem muito grande em RH. E aí a gente teve a grata surpresa de conhecer a doutora Kênia, que também tem os mesmos moldes que a Daisy, e eu fiquei muito feliz, porque o papo, às vezes, a gente ficava horas conversando e discutindo qual era a melhor forma de mostrar para vocês de uma forma sucinta, porque é um tema muito extenso, com muito detalhe, para que vocês pudessem entender os benefícios, as particularidades, as necessidades, as urgências, que pode ser utilizado neste momento para ajudar tanto a empresa, como o candidato, o funcionário, o desempregado, de olhar de uma forma diferente para todo este momento, né? Então, eu fico muito feliz de poder conhecer pessoas de tamanho brilho e tamanho trabalho incrível, e de poder aí ajustar algumas coisas na cabecinha da gente, que às vezes a empresa tem tantos problemas que não consegue, e a Daisy, ela tem uma maestria de vender, fazer uma venda consultiva, ela não apenas atende a necessidade, como ela passa uma consultoria lá para a empresa que às vezes quer contratar errado, e ela tem um respaldo atrás dela, que é a parte jurídica, que a doutora Kênia está mostrando para a gente a importância de ter atenção em alguns detalhes. Eu queria que vocês falassem alguma coisa para a gente até encerrar, e deixar uma breve vírgula, que a gente gostaria de falar de outros temas, como os outros itens, que é o autônomo, que é outros tipos de contrato, para não bagunçar um pouquinho a mente de vocês, porque é muito difícil, viu, gente? Elas falavam comigo, era uma sopa de letrinhas e eu acabava não entendendo nada. Aí ela falou, vamos deixar de lado aqui, vamos falar só disso aqui.
Então, a gente pode fazer agora numa segunda oportunidade para falar de outros tipos de contrato, para que não bagunce mais e vocês consigam entender e também deixar os contatos, tanto da Daisy como da doutora Kênia, para que vocês possam entrar em contato, fiquem à vontade, a gente colocou lá no Instagram os contatos das duas, para que vocês conversem com ela na íntegra. Se não existir mais dúvidas, que vocês possam aqui, eu vi que chegou uma pergunta da Eliane. Antes de encerrar, eu vou fazer a pergunta, depois eu vou querer que vocês duas falem um pouquinho, tá bom? Ó, a Eliane Prada, ela está perguntando assim, existe um intervalo mínimo para contratar um intermitente? Posso ficar um mês sem acionar o trabalhador? Sim, pode. Olha só, a lei, ela não disse nada de quanto tempo você poderia ficar sem contratar, de quanto tempo seria o intermitente. Logo que surgiu a lei, em 2017, 3 dias depois, veio uma medida provisória dizendo assim, olha, se você ficar 1 ano sem contratar esse intermitente, presume-se que o contrato foi encerrado. E aí essa medida provisória ficou vigente aí durante 120 dias, não foi votada, não foi aprovada, caducou, e aí voltou a valer a lei antiga. Ou seja, dá para perceber que a nossa legislação é quase impossível de entender. Mas, enfim, hoje o que vale é assim, você pode contratar um intermitente por 1 mês e ficar 1 ano sem contratar, você pode contratar por 3 meses e ficar 2, não tem tempo nem mínimo para esse funcionário ficar dentro do seu estabelecimento e nem para ficar fora. Então, você pode contratar de acordo com a sua necessidade mesmo. Eu tinha até visto a pergunta. Ô, Regiane, eu acho que a gente pode deixar aqui também no Instagram, eu acredito, a gente fala muito aí sobre... Todo dia eu faço alguma postagem ali, faço lives também, gravo vídeos, tentando aí desmistificar todos esses assuntos. E, inclusive, não tem só essas 3 modalidades especiais, nós temos aí também o autônomo, a contratação por PJ, o avulso, o contrato por prazo determinado, aprendiz, estagiário, cota de deficiente, né, Deise? É tanta coisa que tem que falar, dá para falar, e demonstrar que a coisa é muito mais complexa do que... E ainda ficou muita coisa aqui sem falar, porque a gente também não falou que tem que preocupar com a questão do capital social, aí das empresas temporárias, das empresas terceirizadas, tem que estar ali sempre, a gente fala da culpa em vigilando, que tem que estar sempre vigiando a empresa terceirizada para ver se está tudo certo, se está fazendo os recolhimentos, se está fazendo os pagamentos corretos, porque pode ser condenado depois. Então, tem muita coisa mesmo que dá para a gente falar. E eu quero agradecer, viu, Regiane, o convite. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês duas, foi uma grata surpresa para mim conhecê-las e fazer esse projeto juntas. Tenho certeza que faremos muitas aí. Acredito que o pessoal participou muito, ou seja, então estão gostando, tiveram muitas dúvidas. Eu estou muito grata mesmo, viu? Muito obrigada e quero pedir desculpas aí pelo início da nossa live conturbada, mas graças a Deus deu tudo certo. O que nos bastidores estava dando errado, a hora que foi para o ao vivo, deu tudo certo, graças a Deus. Muito obrigada pelo público que estava aqui presente, eu espero que tenha conseguido aí sanar as dúvidas e se ficou alguma dúvida ainda, pode me perguntar lá, eu tenho o maior prazer em ajudar. Daisy? Eu queria aproveitar para agradecer a audiência, agradecer novamente o convite da eHunter por estar aqui, para mim é um grande prazer conhecer a doutora Kênia, a gente percebe que tem muita sincronicidade em tudo que a gente faz, né? Porque a gente, enquanto RH, a gente precisa do jurídico para respaldar o que a gente está fazendo, então a gente tem esse cuidado de poder oferecer tanto para os candidatos quanto para os nossos clientes, informação assertiva, correta, né, pautada no que a nossa legislação prevê. Então, para mim, foi um grande prazer. Muito obrigada pela presença de todos, pela audiência. Eu que agradeço mais uma vez, deixando aqui esse ambiente a eHunter tem com todas as lives que a gente tem feito até o momento. A gente está preparando coisas novas, aí esse trio aqui já está preparando coisas novas para vocês. Fique à vontade para contatar. Deixei aqui no chat o contato da doutora Kênia, o contato da Daisy, e também coloquei o da UAPia, e também tem o da eHunter, né? @eHunter.rh. Então, entrem lá, nos prestigiem,
deixe dicas, façam perguntas, para provocar exatamente, para que a gente possa ajudar vocês aí com conteúdo que vocês consigam passar por este momento. Muito obrigada mais uma vez, e a gente vai se ver agora semana que vem. Espero que com conteúdo aí bem legal, a gente tem conversado bastante, e deixe dicas aqui no nosso canal, tá ok? Muito obrigada, meninas, mais uma vez. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite, tchau, tchau.